Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que vocês estiverem vendo esse vídeo. Hoje é dia 9 de maio, estamos aqui no VBSO Advogados, gravando o primeiro videocast da nossa série sobre securitização, em comemoração ao nosso desempenho nos rankings da Uquebar. Para começar essa série de vídeos, a gente não podia ter outra pessoa que não o Carlos Augusto Lopes, que é o CEO, sócio fundador da Uquebar, que é uma empresa super renomada no meio de securitização, faz um trabalho de inteligência de mercado muito importante, muito reconhecido. Desde 2003, né, Cal? É super referência nesse mercado. E a gente teve em 2022 a alegria de ficar super bem posicionado nos rankings da Uqbar, né? Nós somos o primeiro lugar em estruturação de CRA, segundo em estruturação de FDIC e terceiro em estruturação de CRI. Então, em comemoração a esse desempenho, a gente vai fazer 4 encontros sobre securitização, primeiro com o Cal, e os demais 3 temáticos, falando de CRA, falando de CRI, FDIC, um pouco de regulação, um pouco de mercado, estruturação de operações, trazendo convidados especiais aqui para baterem um papo com vocês. Então, a gente, sem mais delongas, que a nossa estrela aqui é o Cal, a gente queria passar a bola para ele. Cal, primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente, separar um pedacinho do seu tempo aí da sua agenda tão corrida para estar aqui conosco no VBSO. Começar falando da admiração que a gente tem por você, pelo trabalho que você faz. Além de ser um profissional super sério, que faz uma coisa que a gente é carente no Brasil, que é dados, né, que é estatística, que é uma coisa que ajuda inclusive a direcionar a política pública, falta muito isso no Brasil. Além desse trabalho super importante, super sério que vocês fazem, você é uma figura humana única, né? Eu gosto muito de você pessoalmente, você sabe disso. Então a gente tem essa alegria de estar aqui com você. Eu queria que você contasse para o nosso público um pouco sobre o Cal e sobre a Uqbar. Bom dia. Bom dia, Zé. Poxa, primeiro, muito obrigado. É uma honra estar aqui participando desse projeto. Parabéns a todos vocês pelo posicionamento nos rankings. A gente está comemorando ano que vem 20 anos, né? A gente, como você colocou muito bem, o nosso primeiro ranking faz referência ao ano de 2003. A gente passou o ano de 2003 parametrizando esse mercado, né? A gente começou a criar uma série de conceitos que até então não existiam, ativo lastro, como é que a gente vai parametrizar essa indústria, né? E obviamente que passava pelos rankings, por criar mecanismos que a gente pudesse medir, né, o desempenho dos participantes e do próprio mercado como um todo, né? Então, esse é um trabalho que vai chegar aí a 2 décadas de muita energia colocada para tentar construir esse arcabouço e oferecer ao mercado algum tipo de parâmetros para que a gente possa medir o mercado de securitização. Falando um pouco de mim, a securitização ela entra na minha vida ao mesmo tempo que eu começo a trabalhar, né? Eu comecei minha carreira aqui em São Paulo, no Citibank, e na época era um momento bem diferente do que a gente vive hoje. O Brasil estava em moratória e a gente precisava viabilizar financiamento para empresas brasileiras. E a instituição que eu trabalhava ganhou um mandato para financiar a compra pela Embratel dos 2 satélites que iam substituir os que estavam lá no espaço. E o Brasil não tinha financiamento, né? E como é que a gente vai viabilizar isso, já que não tinha mercado de capitais, né, para o Brasil? O Brasil em moratório. E aí surgiu a ideia de securitizar o fluxo de recebíveis de pagamentos da AT&T para a Embratel. E foi assim que a gente viabilizou aí a primeira operação de securitização realizada por uma empresa brasileira, que não aconteceu no mercado doméstico, aconteceu no mercado internacional. Na sequência, a gente fez a operação da Varig, que também, na época, já tinha dificuldades de viabilizar financiamento, seja ele local ou internacional, e a gente percebeu que existia um fluxo muito forte de passagens aéreas compradas por brasileiros ou estrangeiros no exterior, e aquele fluxo tinha um histórico bem interessante. E ali a gente viabilizou novamente um financiamento, novamente num período onde o país estava com muita dificuldade, né?
Então aquilo ali chamou a minha atenção, aquilo ali, falo, poxa, peraí, tem alguma coisa aqui muito interessante. Tinha a parte analítica que sempre me atraiu muito, eu sou engenheiro de formação, então eu comecei a me dedicar a esse mercado. Isso me levou para fora do país, essas operações eu trabalhei ainda no Brasil, aqui em São Paulo. E aí eu fiz operações em muitos países, acabei me especializando em securitização, fiz operações não só na América Latina, mas também na Europa do Leste, Rússia, Ucrânia, na África, Argélia, Iugoslávia, e também até na Coreia do Norte. A gente securitizou numa época que a dívida, uma época não, ainda a dívida da Coreia do Norte não podia ser comprada por instituições americanas, e a gente securitizou uma parte dessa dívida para investidores europeus. Então, assim, esse mercado sempre me fascinou, e eu tive a oportunidade de voltar para o Brasil e de alguma forma trazer isso, contribuir com todo esse meu aprendizado para o desenvolvimento do mercado brasileiro. E aí nasce a Alquibar, nasce com essa visão de que a gente tem que criar uma alternativa para o mercado bancário, né? E o mercado de capitais, o mercado de securitização é uma delas, né? A nossa visão do que é securitização é muito além do empacotamento de ativos financeiros ou não financeiros para o mercado. A nossa visão é que isso é uma ruptura do modelo clássico de intermediação financeira. A gente acredita que existe um outro modelo, diferente desse que foi criado aí alguns séculos atrás lá na Itália, né? E que esse modelo passa pelo mercado de capitais, passa por uma democratização das fontes de financiamento para todos os setores da economia, né? De micro, pequenas e médias até grandes empresas. E assim nasce a Alquibar, com essa visão que ela continua até hoje, apesar da gente ser uma empresa em plena transformação. Não sei se eu falei demais aí. Mas... Não, está perfeito. Realmente você tem história para contar, né? De securitização de satélite a dívidas da Coreia do Norte, né? Dívida pública da Coreia do Norte são movimentos aí que devem ter demandado muita massa cinzenta, né? Queria aproveitar aqui para introduzir o Marcelo Winter, nosso sócio de agronegócio, e Henrique Lisboa, que é nosso sócio de mercado de capitais. Eu esqueci de me apresentar também, né? Eu sou o José Alves Ribeiro, sócio de mercado de capitais e mercado financeiro aqui do VBSO, para aqueles que porventura estiverem no nosso canal e conhecerem a gente, né? E eu queria passar a bola para o Marcelo, para ele fazer uma pergunta para o nosso convidado. Bom, Cal, obrigado também aqui pela presença, tá? Obrigado, Zé, pela introdução. Cal, acho que falando um pouquinho do agro especificamente, um dos principais desafios, ao meu modo de ver, do agro é a divulgação maior e melhor dessas fontes alternativas de captação de recursos para o setor, né? Eu acho que o setor produtivo, em especial ainda dentro do agro, ele tem pouco conhecimento dos instrumentos, né? E em especial do CRA, dos fundos, né? Então, acho que isso vocês vêm fazendo nos últimos anos, né? Muito bem, vide aí o número de operações, né? A gente tem um acréscimo relevante não só em volume de operações, mas também em volumetria, né? Em valores, né? Gerais. Eu queria entender de você como é que se propõe, como é que o mercado pode melhorar um pouco essa divulgação, né? Desses instrumentos. É uma pergunta muito boa e muito difícil de responder, né? Porque a gente viu um movimento muito parecido com esse alguns anos atrás no imobiliário, né? Você tinha um setor que tinha muito pouco acesso ao mercado de capitais. Existia também uma questão de ser uma coisa, muitas empresas familiares, faltava um pouco talvez de governança, dados era algo bem difícil de você ter acesso, ou você ter informações que você pudesse transformá-las em dados e informação útil para o mercado. E a gente viu essa transformação acontecendo, ela continua acontecendo nos dias de hoje no imobiliário. Eu acho que o agro ele passa por isso também, né? Ele passa por esse processo de educação, né? Não é à toa que a Alquibar, o primeiro produto da Alquibar foi um curso para o mercado.
que tivemos 6 alunos no nosso primeiro curso em janeiro de 2004, na PUC do Rio de Janeiro. A gente passa por educação, né? Educação dos dois lados, né? Ou seja, não é só o agronegócio que precisa entender dos títulos, né? Mas a Faria Lima também tem que entender o segmento, que o segmento que vem trazendo uma série de inovações. Eu cito apenas uma só para mostrar o quão significativo esse mercado pode ser ainda para o mercado de finanças estruturadas como um todo. No mercado internacional, as seguradoras de crédito são participantes fundamentais, né? Muitas vezes, a primeira pessoa que você quer conversar para estruturar uma operação é um segurador, é uma pessoa que está numa seguradora de crédito, né? No Brasil, a gente já tinha mais de uma década de operações e não tinha seguro de crédito no país, né? A primeira operação envolvendo, até tinha uma bem pequenininha envolvendo crédito imobiliário, mas era uma coisa tão pequena que não vale nem a pena mencionar. Mas a primeira significativa foi justamente do agronegócio, né? Uma seguradora de crédito veio para o Brasil fazer o seguro de crédito, fazer o empacotamento, o wrap, como eles chamam, de uma operação de CRA, né? Então, o agronegócio trouxe para o país uma tecnologia financeira que já existe há muitos anos, mas ainda é muito pequena, né? Ainda é muito modesta a participação, né? Então, como vencer esse desafio, eu acho que eu não conheço outro caminho se não for pela educação, como eu falei, de ambos os lados, né? Ou seja, eu preciso entender que do outro lado existe um setor altamente importante para a economia, né? Existe um produtor de riqueza que precisa se financiar todo ano, e ao mesmo tempo esse mesmo produtor precisa entender que ele, entre outras coisas, ele precisa de ter dados, ele precisa ter informação para que a gente possa estruturar essas operações. Muito legal, Cal. Obrigado pela sua presença. Cal, a gente teve recentemente no mercado de securitização algumas alterações legislativas e normativas bem importantes, né? A resolução CVM, número 60 da CVM, que consolidou as regras das securitizadoras, as regras do CRI e do CRA, e também o marco legal da securitização. Vocês já perceberam na Alquibá que isso gerou um volume maior de operações de securitização, uma maior variedade de lastros, ou você acredita que o mercado ainda está depurando essas novas regras? Eu acho que, bom, primeiro, o fato da gente ter uma norma para a companhia securitizadora já é um enorme avanço, né? A gente cansa de ler nos jornais que, sei lá, Burger King emitiu um CRA, né? Então, assim, Burger King não emite CRA. Aliás, nenhuma empresa, a não ser uma securitizadora, emite CRA, ou CRI, ou CR. Então, você vê que a mídia, por exemplo, ainda não entendeu quem é de fato o emissor de um título de crédito como um CR. Então, primeiro ponto que eu queria destacar é a criação de uma norma, de um marco regulatório para a securitizadora, né? Eu acho que isso é muito importante. Sem dúvida nenhuma, o avanço regulamentar, ele ainda está, a gente está depurando ainda. A 175, por exemplo, a gente acabou de ver aí a segunda exposição aí da CVM com relação, tentando explicar para o mercado. Nós mesmos colocamos uma série de questões que ainda não foram, do nosso ponto de vista, respondidas, né? Mas que a gente acredita que é normal, é natural num processo de desenvolvimento de mercado, né? O marco regulatório no país, a gente ainda tem uma certa assimetria, né? Então a gente tem hoje, no nosso ponto de vista, um marco muito bom para a FDIC, né? Eu consigo ter informações, a gente faz de vez em quando trabalhos para estrangeiros, né? Internacionais, investidores. E assim, a gente consegue dar respostas muito de muita qualidade para aquele investidor, né? Por exemplo, a gente teve um dos maiores investidores de renda fixa do país, a gente fez do mundo, a gente fez um trabalho para eles, eles ficaram surpresos com o fato de que a gente pode ter uma noção
sobre o desempenho de um fundo de investimento de risco creditório em base diária, porque a gente tem valores de cota diariamente. E ele falava assim, poxa, a gente não tem sistemas para administrar isso, a gente lá é mensal, né? Então, em alguns aspectos, a gente está mais avançado, por razões que a gente conhece, históricas, inflação e tudo mais, a gente está mais avançado do que mercados que estão em estágios muito superiores ao nosso. Mas ainda tem muita assimetria, ainda tem muito trabalho a ser feito. E assim, um ponto que para o Alquibar é muito importante, a gente vem de uma forma muito sistemática falando sobre isso, é que não adianta somente ter a norma, né? A gente precisa que a qualidade da informação, a qualidade dos dados sejam confiáveis para que a gente possa, de fato, fazer análises criteriosas sobre o desempenho desse mercado, né? Então, a gente ainda está nesse processo, mas eu acho que a CVM vem fazendo um trabalho de tentar diminuir esse marco, essa assimetria, melhorar o marco regulatório de uma forma contínua desde o nascimento do mercado, né? Desde a 356, basta você ver a quantidade de alterações, de melhorias que foram feitas. Então eu acho que a gente está no caminho certo. Agora, não sei se a gente quer falar sobre isso, mas um ponto para nós muito significativo, do ponto de vista de desenvolvimento de mercado, é a atração do investidor estrangeiro, né? A gente gasta muita energia pensando na pessoa física como um investidor, né? O mercado lá fora, em nenhum país que eu trabalhei, tem a pessoa física como o principal investidor, ou sequer se gasta energia pensando em ter um título de securitização distribuído para a pessoa física, né? Todos os esforços, todo o trabalho que é feito é olhado para o investidor institucional, da onde as seguradoras eu incluo, né? Então, a gente ainda falta, em termos de desenvolvimento de mercado, em termos até de marco, né, olhar para o investidor institucional estrangeiro como sendo alguma coisa, o próximo desafio, né? A gente tem uma participação muito pequena desse segmento no nosso mercado. Com certeza. Eu acho que isso tem a ver um pouco com um aspecto geral da nossa economia, né? O Brasil ainda tem uma conexão econômica com o mundo limitada para o seu potencial, né? Cal, você falou uma coisa que eu acredito muito, que é a securitização como um mecanismo de transformação das relações de obtenção de recursos para negócios, né? Eu gosto muito da temática de securitização, né? Tem um livro muito criativamente denominado securitização de recebíveis, né? Pelo menos é fácil de, se alguém estiver pesquisando sobre esse tema, tá fácil, né? De achar. Inclusive as suas estatísticas são muito usadas no meu livro para ilustrar o histórico dos produtos de securitização no Brasil previamente ao marco regulatório que o Henrique trouxe, né? Eu queria que você falasse um pouco, Cal, da importância da informação para o mercado de capitais como um todo, para a securitização em específico, e contasse como que vocês trabalham dados na Alquibar, quais são os produtos que vocês oferecem para clientes na matéria informacional, né? Eu posso dar um depoimento aqui, a gente é assinante da Alquibar e tem acesso a uma série de dados super importantes, super qualitativos desse mercado, que são super úteis para você saber o que tá sendo feito, quem são os agentes relevantes, mas eu queria que você trouxesse um pouu mais da cozinha aí para a gente saber como que isso é feito. Tá. Bom, a primeira coisa que a gente faz é parametrizar o mercado, né? A gente, como eu falei, em 2003 a gente começou a criar critérios para, de alguma forma, diferenciar operações que têm o mesmo chapéu, né? Isso é outra coisa, a gente costuma ter vários sobrenomes, né? Lá fora é fundo de investimento, pronto, ou é título de crédito, né? Aqui tem sempre um sobrenome, né? De direitos creditórios, do agronegócio, imobiliário e assim por diante. Então a gente falou, bom, mas a gente vai precisar entender como é que esse mercado, o que tem dentro desse mercado. Então a gente passa
a parametrizar o mercado desde o nascimento da empresa. Assim, em 2003, 2004, nascem os primeiros rankings, nascem os primeiros parâmetros de ativo lastro, por exemplo. Em 2006, né, fundo imobiliário, a gente parametrizou ele em 2006. Você tinha 3 critérios diferentes de medir fundos imobiliários, né? Não só pelo tipo de ativo lastro, mas também pelo tipo de investimento e assim por diante. Como é que a gente trabalha? A gente tem uma equipe que faz isso diariamente, né? Além, obviamente, da tecnologia nos ajudar na captura dessas informações, a captura desses dados. Mas o mais importante é o tratamento desses dados, né? O que a gente faz com os dados. A gente costuma dizer que a Alquibar transforma dados desestruturados em dados estruturados, em informação e inteligência de mercado, né? Ou seja, na realidade, o ponto final que a gente quer chegar é a inteligência de mercado. Como é que eu vou me diferenciar, como é que eu vou entregar para o meu assinante alguma coisa diferente do dado bruto ou do dado. Então a gente está sempre muito preocupado com essa vertente. E obviamente com a qualidade desse dado, né? Então a gente ainda tem uma dificuldade grande isso diminuiu muito, né? Mas ainda existem problemas com relação a dados no informe mensal, por exemplo. Então a gente tem que olhar isso com uma certa lupa para ver se realmente é 1 bilhão ou é 1 milhão, né? Na realidade, aí a gente vai ver o PL não subir 1 bilhão, então alguma coisa chama a atenção da gente com relação a isso. Então a gente está sempre tentando trazer para dentro dessa análise a pergunta que a gente sempre se faz é onde é que eu agrego o valor, né? Então, por exemplo, você falou dos rankings, né? Os rankings, um ponto que eu queria aproveitar aqui a oportunidade, porque a gente tem principalmente alguns escritórios de advocacia que ligam para a gente e falam assim, quanto é que custa entrar no ranking da Alquibar, né? E a resposta é sempre a mesma, nada, né? A gente tem critérios que existem desde 2003 e esses critérios são puramente performáticos, ou seja, se você se desempenhou no nosso mercado, você vai aparecer, você não precisa pagar, né? Se você quiser ser assinante, vai ser um prazer, mas para estar nos rankings da Alquibar, seja ele qual for, não existe custo nenhum. Basta que a gente consiga comprovar que você participou daquela operação e a gente sempre utiliza fontes primárias como, digamos, a referência para a gente dar o crédito para aquela instituição ou a outra. Então, os rankings, eles criam para nós, de novo, né, a gente está mostrando como é que funciona o serviço de prestadores de serviço, o mercado de prestadores de serviço, como é que funciona o primário, como é que funciona o secundário. Nós temos rankings desse mercado secundário de fundo imobiliário. Mas, mais importante ainda, são as estatísticas que a gente gera a partir desses rankings, né? Então, e o mercado de assessoria jurídica para a CRA? Ele está concentrado ou ele está crescendo de uma forma saudável ou não, né? O saudável estou aumentando o número de participantes, mas o número de operações médio por participante está aumentando, o montante médio está aumentando. Quer dizer, esse tipo de informação, né, a gente, para quem quer fazer uma análise mais estratégica, né, por exemplo, eu quero entrar no mercado de assessoria de, sei lá, FDIC. Quantos escritórios existem? Fizeram negócio ano passado? Qual foi o montante médio, né? Tudo isso você tem em 2, 3 cliques. Aliás, toda a informação que você queira que a gente possa prover, você tem que encontrar em 2, 3 cliques na nossa plataforma. Quem são os gestores que fizeram novas operações esse ano? Quais foram essas operações, né? Então isso, de novo, eu consigo te entregar com uma rapidez. Então, a gente quer entregar não só o dado bruto, que você consegue também, parametrizado, né? Mas a gente quer te entregar alguma coisa a mais. A gente quer te entregar uma inteligência que foi resultado dessa transformação do dado para informação, para inteligência, né? Então, a nossa expectativa, a gente acredita que os serviços que a gente entrega na nossa plataforma, e não só do ponto de vista do dado, da informação, mas também dos eventos, né? A gente tem, de 2 em 2 meses, a gente tem eventos
onde a gente discute com os nossos assinantes algum tema específico, né? Agora a gente vai ter uma agora em maio, onde a gente vai falar, obviamente, sobre o desempenho do mercado. Existe uma certa preocupação com relação ao desempenho, mas a gente vai falar também do FDIC da Light, né, que a gente inclusive escreveu um artigo sobre isso, que bombou aí, e onde a gente mostra que não dá para comparar o FDIC com debêntures, juiz. Então a gente vai querer discutir sobre isso também nessa conexão. Então, isso é uma outra forma da gente trazer inteligência de mercado, construir conhecimento junto com os participantes, né? Sem contar os 2 grandes eventos do ano que a gente tem, que é o KeyBar Day em setembro, onde ali a gente amplia o horizonte para falar de muita coisa além da securitização. Então, a gente vai falar, esse ano a gente vai falar de Blended Finance, a gente vai falar de Embedded Finance, a gente vai falar, obviamente, de tokenização, não dá para a gente não falar sobre isso. A gente está sempre querendo olhar, no caso do KeyBar Day, temas de fronteira, né? E o outro evento que a gente fez agora em março, que são dos anuários, onde a gente comemora o lançamento dos anuários com eventos também. Então, é um pacote, né? Onde a gente tenta trazer para o mercado um local onde você pode consultar, se informar, se educar e também se conectar, né? A gente tem a plataforma, ela é uma pequena rede social, né? E a gente, vou dar em primeira mão então para vocês, nem os assinantes sabem, mas a gente lançou um protótipo aí de um marketplace. Então a gente lançou essa semana, a gente ainda nem fez a divulgação, então vocês têm aí em primeiríssima mão. A gente está justamente nessa ideia de conectar, de tentar trazer, aproximar, né, os participantes. A gente está lançando um marketplace onde qualquer assinante vai poder listar seus serviços e também qualquer pessoa que acesse o nosso site, não precisa nem se cadastrar, vai poder demandar, né? Isso é reflexo também de alguma coisa que a gente percebeu, né? Assim como Quem é Quem nasceu, né, 15 anos atrás, você lembra, Zé? Onde as pessoas ligavam e falavam, com quem que eu falo lá com quem que eu falo? Ele falava, vamos criar um produtinho aqui, que nasceu Quem Aqui. O Marketplace nasce também com essa demanda. Muita gente entra em contato com a gente e fala, indica aí um assessor jurídico, indica aí um estruturador, indica aí... A gente fala, a gente não pode indicar ninguém, porque todos são nossos clientes, ou maior parte é nosso cliente, entraríamos em conflito, né? Então, até então, a gente indicava os rankings. Agora, a gente vai indicar os rankings e o marketplace, né? Então, a gente está nesse... Não sei quando é que isso vai para o ar, mas a gente está numa fase aí de testar o conceito, né? Não, uma ideia super legal, muito bacana mesmo. Para quem não conheceu o Quem é Quem, era um diretório, né? O Cal já deu a dica, né? Mas era um diretório com nomes e contatos das pessoas que atuam nesse mercado. A gente participou por muitos anos. Victor? Na verdade, eu queria puxar aqui o gancho, Cal. Você comentou aqui sobre o caso da Light, né? E aí, já projetando perspectivas futuras, o caso da Light foi bem emblemático, criou uma certa estabilidade, né, no mercado, soma-se a isso o caso da Americanas, enfim, eventuais informações... Os CRIs das carteiras de FIIs aí estão nas notícias também. Essas informações desconexas do governo, né, enfim, sem politizar o assunto aqui, mas no final do dia, quando você pressiona para a redução da taxa de juros, né, via canetada, tudo isso de novo cria uma instabilidade institucional e isso tende a prejudicar um pouquinho, né, o desenvolvimento do mercado, né. O ano passado a gente teve recordes de operações, a tendência esse ano é que a gente continuasse nessa crescente. Mas no início do ano aqui, dada essa instabilidade, a gente já previu aqui um movimento um pouco mais, enfim, tímido. E eu queria ouvir de você como é que você está enxergando isso, né? Como é que você está vendo a projeção para o futuro, aí, principalmente para esse ano. Sem dúvida nenhuma, o ambiente não é o mais propício. A gente tem uma série de questões, eu diria, macro e políticas que afetam qualquer mercado, né? Então não tem como não afetar o nosso também. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma realidade que existe muitos recursos hoje financeiros que precisam ser realocados, precisam ser
investir, o dinheiro está queimando na mão, né? E existe o que a gente já sabe, né? Inúmeras empresas de todos os segmentos, de todos os setores econômicos, com necessidade de financiamento, né? Então, a taxa de juros para nós não é um fator a questão política talvez pode trazer algum tipo de impacto. Taxa de juros não, porque se você for ver, historicamente o mercado de securitização especificamente cresceu ao longo de uma história com taxas de juros superiores às que a gente tem hoje. Por uma simples razão, não tem alternativa, né? O mercado bancário não entrega a solução para isso. Então, taxa de juros para nós não vai ser um fator que vai eventualmente inibir a gente chegar no final do ano e dizer, olha, batemos recordes novamente, né? O que a gente está vendo? A gente está vendo coisas diferentes, olhando para mercados que até então talvez não tinham sido abordados ou de uma forma tímida. Então, assim, tem coisas novas surgindo. Será que isso dá tração para a gente bater recorde? Acho que não, mas tem coisas acontecendo, ativos que estão sendo aí trabalhados, construídos, financiamento para o importador, financiamento para o mercado do esporte, para a parte de entretenimento. Então, tudo isso está sendo canalizado para veículos como, por exemplo, os fundos de investimento de direitos creditórios, né? Então, eu acho que a gente teve um primeiro trimestre que não foi talvez o que todos nós esperávamos, até porque a gente vem de um ano muito forte, né? Um ano que a gente teve eleição, que a gente teve Copa do Mundo, e mesmo assim um ano cheio de recordes que foram quebrados. Então, obviamente que a expectativa é que a gente continuasse. Mas a gente está, eu diria, moderadamente otimista. Apesar desse primeiro trimestre, a gente não vê como esse mercado não vai continuar se desenvolvendo. Talvez a gente não vai quebrar tantos recordes, né, quanto a gente gostaria, mas a gente não vê como o mercado não vai continuar se desenvolvendo. E aqui eu coloco um outro desafio, né, que, aliás, eu fiz essa colocação / pergunta para o presidente da CVM no evento do anuário, né, que é um desafio muito grande, que também envolve a questão do crescimento, do desenvolvimento do mercado, que é como é que a gente regula o mercado, né, um órgão regulador com uma série de restrições orçamentárias, de pessoais, né, de pessoas, tudo mais. Como é que a gente regula um mercado que cresce consistentemente há mais de uma década, né? E cresce forte, né? O crescimento é muito forte, né? Então esse é um outro desafio, né? É um outro desafio que tem uma variável a mais que a gente tem que adicionar, além da questão eventualmente política ou da taxa de juros, assim por diante, né? Esse mercado ele vem crescendo consistentemente há mais de uma década, né? E obviamente que isso traz um desafio adicional para o regulador. Eu acho, só complementando, né, acho que a boa notícia assim, é que a gente vem enxergando, né, seja o regulador, a CVM, ou até os órgãos de governo, assim, o Ministério da Agricultura, atuando bem intensamente, né, para achar alternativas e contribuir com o desenvolvimento do mercado, de securitização em geral, né. Eu acho que isso é um ponto bem importante ressaltar e de certa forma vai ajudar bastante, né. Sem dúvida, sem dúvida. E complementando você, acho que sempre vale, né, a gente lembrar e elogiar o trabalho da CVM, né? Bruno Gomes na Superintendência de Securitização, desde a criação da Superintendência como um ente autônomo, que já demonstra, né, a importância que o regulador dá para o tema. O João Pedro, toda a diretoria tem tido um cuidado muito grande no mercado e tem desenvolvido normas cada vez mais modernas, mais aderentes ao que tem de melhor na regulação internacional, em diversos aspectos, até mais moderna que a média do que a gente vê Estados Unidos e Europa, né? Fica o registro aqui. Henrique? Claro. Carl, você tinha mencionado a resolução CVM número 175, né,
né, que é o novo marco regulatório dos fundos de investimento, editado agora em dezembro do ano passado, que entra em vigor em abril e cuja vigência foi prorrogada para outubro desse ano. Essa norma vai alterar substancialmente as regras do FDIC, né, e um dos objetivos declarados da CVM é tentar democratizar esse produto, seja com alterações normativas que em tese poderiam baratear o custo de acesso das empresas, mas também criando a possibilidade da distribuição de cotas de FDIC para o investidor de varejo, né, para o investidor não qualificado, algo que não existe até então dentro da instrução 356, que restringe aí a aquisição de cotas de FDIC para o investidor qualificado ou profissional. Queria ouvir a sua opinião sobre essa nova norma do FDIC, sobre esse viés, se vocês acreditam que de fato ela foi fundo suficiente para conseguir democratizar esse produto. Eu acho que o primeiro ponto, só para complementar a questão do posicionamento da CVM, eu acho que tem uma questão que para mim ela é muito valiosa, é que a postura do regulador tem sido ao longo dos anos muito construtiva, né? Uma postura sempre de ouvir o mercado, de querer debater com o mercado, de tentar trazer uma visão que contemple, digamos, os interesses e a leitura dos participantes de mercado. Não tem dúvida que a 175 ela é um avanço para o marco regulatório. Só o fato de você consolidar tudo isso em uma única norma, né, por si só, já é uma grande vantagem. A gente tem algumas críticas com relação à questão da 175, a gente teve a oportunidade já de escrever sobre isso na época do edital, né, e elas continuam. Por exemplo, a gente tem uma certa preocupação com relação à questão do FDIC de varejo, né? É algo que, no nosso ponto de vista, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tem que acessar um público que não tem um determinado conhecimento, um determinado entendimento dessa coisa. E aí, se a CVM vai começar a dizer o que pode ir para o varejo, porque o risco é baixo, de repente você está assumindo o papel de classificação de risco, né? Então, quer dizer, é algo que a gente, de certa forma, não entende que talvez se queira dar ao investidor essa possibilidade, mas na realidade, no nosso ponto de vista, a melhor maneira do mercado, do investidor adquirir exposição a isso, caso queira, é comprando um fundo que adquire cotas de FDIC, por exemplo, né? Como hoje a gente tem o fundo imobiliário que compra cota, quem quer exposição ao mercado de crédito imobiliário, CRI, CRA, compra FIAGRO, fundo imobiliário, né? A gente acha que esse é o caminho e que não haveria necessidade, mas bom, existe lá um interesse também do movimento do Conselho Monetário Nacional, o regulador tem que regular, né? Falou tem que regular. Mas a gente é um pouco cético com relação a isso. Uma outra questão que não tem dúvida que também lá na frente isso vai ser um grande avanço, é a questão da gente registrar todos os ativos nas registradoras, né? Eu acho que isso tem que ser um processo natural, né? Um processo onde o investidor, né, a gente falou um pouco aqui dele, né, mas isso tem que partir do investidor. O investidor tem que chegar e dizer, eu preciso disso porque eu não me sinto confortável, né? A gente teve dificuldades aí no processo de interoperabilidade, por exemplo, das operações com cartão de crédito, com os FDICs que tiveram cartão de crédito. Então, a gente fica numa certa preocupação com relação a isso se tornar uma exigência regulamentar. Por quê? Porque o mercado de securitização vem sistematicamente crescendo, né? Ele, como a gente falou aqui, ele cresceu muito no ano passado, né? Não há assim, um problema que diz assim, não, nós estamos chegando a um ponto de estagnação, a gente precisa fazer alguma mudança muito significativa para ele passar para outro estágio. A mudança significativa que a gente tem que fazer é aquela que eu mencionei de como é que a gente atrai o investidor estrangeiro, né? Mas para o mercado doméstico ele vem crescendo de uma forma muito sistemática com o marco regulatório que a gente tem.
com todas as críticas que a gente eventualmente possa ter com relação à questão da informação, do dado e tudo mais. Então, não é que é uma coisa assim, a gente precisa disso porque senão o mercado não vai crescer, vai parar de crescer ou coisa desse tipo, né? Um outro ponto importante, uma estatística que a gente faz de tempos em tempos, a demanda de clientes, é o grau de problemas que resultaram em perda por parte do investidor da cota sênior, por exemplo, de um título sênior, né? O número é baixíssimo, né? A gente está falando aqui de 0, alguma coisa, né, em termos percentuais, tanto por montante quanto por número de fundos, número de operações. Então, nós não temos, graças à nossa estrutura, né, de mercado, nós não temos. A gente tem sim problema, de vez em quando a gente vê uma Light, uma Lojas Americanas ou uma outra, mas historicamente, do ponto de vista de macro, a gente não tem grandes problemas, né? O mercado de securitização vem crescendo a despeito de eventualmente falta mais informação ou coisa desse tipo. Então, exigir que seja registrado é uma coisa que nos preocupa, né? Porque isso pode, de certa forma, reduzir o volume ou a questão. Fora isso, eu acho que o resto a gente vai sendo ajustado. A gente tem uma preocupação que a gente colocou, inclusive, numa conexão para a própria CVM, que é da forma como você lê um determinado artigo da 175, você não poderia ter amortização de cota subordinada, né? Cota subordinada inclui a mezanino, né? Então isso é uma coisa que precisa ser esclarecido. Então, assim, tem pequenas coisas que me parece absolutamente natural e normal quando você tem uma norma tão ambiciosa como a 175, né? E que, sem dúvida nenhuma, ela vai trazer grandes benefícios para o mercado. Bacana. Cal, como tudo que é bom não dura para sempre, né? Às vezes dura pouco, a gente está caminhando já para o nosso encerramento aqui. E para fechar esse nosso bate-papo, né, fechando o ciclo, a gente começou falando da Alquibar, eu quero terminar falando da Alquibar. E eu queria te perguntar especificamente, eu te pedi, na verdade, para você explicar o nome Alquibar para a gente. A origem desse nome é uma história muito bacana. Bom, eu costumo brincar que eu queria abrir um bar no Baixo Leblon e achei muito complicado, achei melhor montar uma empresa de securitização, né? Mas o nome já gerou muitas histórias engraçadas, né? Uma vez eu estava num evento, eu fui convidado para representar o Brasil lá num evento em Miami para falar do mercado latino-americano, e eu era o brasileiro, né? E na mesa tinha um mexicano, 2 mexicanos, o moderador e o cara do México, um argentino, um chileno e o brasileiro. E o moderador, que era mexicano, falou assim: poxa, a gente não pode falar em espanhol, né? Eu falei: pô, eu falo fluentemente espanhol, então eu falei: para mim não tem problema, pode ser tudo em espanhol. Então a gente fez todo o painel em espanhol e tudo rolou muito bem. E no final o americano levantou a mão assim, e ele estava sem headphone, né? Então ele supostamente entendia espanhol, então ele falou assim: olha, eu achei fantástico a sua apresentação, eu não sabia que o mercado brasileiro já tinha tantos tipos de lastros e tudo. Eu só não entendi o que um bar tem a ver com securitização. Falei, ou o meu espanhol é uma porcaria, ou o seu assim, né? Mas o nome vem não são as iniciais dos sócios, que é sempre o pessoal fica olhando meu nome e fala: mas onde é que tem U aqui? Não? O nome vem da literatura, vem de um livro, de um autor que eu gosto muito, que é o Jorge Luis Borges, né? Borges. Ele tem um livro chamado Ficções, e acho que o primeiro conto desse livro fala de Tron, Alquibar e Orbis Tertius, né? E é um conto bem grande, eu não vou aqui me estender, mas que tem várias interpretações. E
e a maior parte dessas interpretações talvez não são tão legais assim, mas assim, a interpretação que eu gosto desse conto é que você pode olhar o mundo de uma outra forma, né? Mesmo estando num vilarejo, né? Você pode ter uma visão global. E eu acho que quando a gente começou a Alquibar, né, o mercado era isso, né? A gente olhava para título público, não, crédito era uma coisa que securitização a gente estava começando a criar as normas e tudo. Então vem daí, né? E é um nome que eu sempre pensei quando eu tivesse uma empresa eu ia usar, né? Ou um bar ou uma empresa de securitização. Mas assim tem muita história. Uma vez eu estava a gente tinha, sei lá, 3 meses, 6 meses, eu marquei uma reunião numa instituição lá no Rio, e aí estava chegando assim, aí tem aqueles fones de mesa, né? Aí o cara, e foi na boa, sabe? Não foi o pessoal do o que boteco, né? Isso, é boteco. O boteco chegou. Mas ficou um nome que também fica fácil de registrar, né? Então, mas vem dessa minha admiração por Borges e pelo mundo imaginário dele. Que legal, Cal. Cal, queria agradecer a gentileza de você estar aqui. Eu que agradeço. O bate-papo foi uma delícia. Acho que a gente passou aqui bastante conteúdo para quem está ouvindo a gente, né? Foi um prazer conhecer mais a tua história. E a gente quer deixar aqui a casa sempre à disposição de você. Espero que a gente tenha outros bate-papos desse aqui. Vai ser um prazer. Pode convidar que eu venho. Muito obrigado. Obrigado, a todos. Obrigado, Cal. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. A gente se encontra no nosso próximo encontro dessa nossa série de videocast sobre securitização. Obrigado.